A maior parte das pessoas que adentram a casa de Jesus, que essa é a casa de Jesus, vem por dificuldades, não pelo amor. Muito poucos são as pessoas que adentram a nossa casa pelo amor. A maior parte é pela dor realmente. E a doutrina espírita é consoladora, ela dá respostas para muitas coisas que a gente não encontra respostas em outros lugares. E Operários da Verdade é uma casa maravilhosa que há todo esse tempo que ela aqui está, na área material que ela ocupa, mas principalmente esse espaço espiritual, que é muito importante para a nossa sociedade como um todo, aqui da cidade de Jundiaí e região, que abriga tantas pessoas que buscam, muitas vezes, como última instância, um alívio para as suas dores. Antes do Operários da Verdade, os espíritas aqui da Vila Arens se deslocavam à noite até o Fraternidade, que fica lá na Marechal Deodoro, a pé, e voltavam a pé, porque eram pessoas pobres, pessoas simples. Então, a criação do Operários da Verdade trouxe aqui para Vila Arens a possibilidade dos moradores aqui do bairro, né, da região, de frequentarem com mais tranquilidade, né? E o Operários, ele foi fundado e iniciou suas atividades ali na Francisco Teles, num imóvel alugado, é uma verdadeira garagem, bastante simples. E somente algum tempo mais tarde é que esta casa foi construída neste local, né? Com esforço, com a dedicação dos próprios frequentadores, os próprios espíritas de então. No ano de 40, formava um grupo, José Malite, Barbim, Mazzoni e Clito. Estava iniciando a doutrina espírita, jovens, numa casa em Francisco Teles. Então, o Zoner, presidente do Centro de Fraternidade, convidou para uma assembleia do Centro de Fraternidade, no domingo, e dali, dessa assembleia, foi nomeado José Malite como o primeiro presidente da casa. E foi passando o tempo, a casa consegue um terreno doado e começaram a construção dessa casa. Malite era pedreiro e mais de um amigo dele, Valério Brandestini, começaram a trabalhar no fim de semana. As esposas vinham, faziam o evangelho no domingo, almoçavam e eles continuavam a obra. Eu tenho um débito muito grande com esta casa, particularmente porque meus avós eram pobres e passavam dificuldades. E quando o Centro Espírita foi criado, ali na Francisco Teles, minha avó era médium, participava dos trabalhos da casa. E quando ali partiu-se para a construção desse prédio, ela pediu se a diretoria permitia que ela viesse como zeladora. E a diretoria caridosamente permitiu que ela mudasse para cá. E na parte de baixo do salão, ali existia um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. E ali meus avós, minha mãe, minhas tias, ainda jovens, passaram a residir ali. E então eu tenho um sentimento de gratidão muito grande, um amor muito grande por essa casa, por tudo que ela proporcionou à minha família e a mim até hoje, né? A primeira diretora da área social foi a senhora Ilma Barbim. E no início de 59, era criada pela Federação Espírita a campanha Alta de Souza. Ela foi uma freira, aos 22 anos ela desencarnou. Centro Fraternidade, Operário é Verdade. E eu vinha de luz,
enviaram à federação que queria fazer esse tipo de sociais de campanha Alta de Souza, de alimento. Em junho de 59, embaixo do viaduto da Ponte São João, era fundada a primeira campanha Alta de Souza da região do estado. E essa campanha, através da Vilma, veio para operar em 1962. Esse trabalho deve ter sido feito mais ou menos em 59, 58, por aí, né? A médium se chamava Exaltina, era de Campinas. Tivemos que fazer a preparação primeiro para assistir a esse trabalho. Foi muito rigoroso. A médium entrou, deitou numa maca e, em dado momento, ela começou a soltar pela boca, nariz, olho, uma neblina bem clara, bem densa. E saindo dela, assim, formou-se o espírito, primeiramente, de uma madre, direitinho, com aqueles chapéus, tudo que elas usam, nos cumprimentou, conversou conosco. Após ela conversar um pouquinho, nos aconselhar, nos abençoá-la, saiu assim, a fumaça se desfez, novamente saindo da médium, essa fumaça novamente se formou um preto velho, assim, bem cabelinho encarocadinho, branco, muito humilde, muito lindo, muito... A gente fica assim com vontade até de chegar perto e tocar, né? E ele também conversou com a gente, nos abençoou, nos aconselhou a turma, tudo. Aí se desfez, e a médium lá, deitadinha, quietinha, apareceu a flauta do Indinho. E essa flautinha dava volta no salão todo. E aí teve a prece, mais uma prece de agradecimento, e aí sentimos cair do teto pétalas de rosas. Aquele aroma gostoso de rosas, e as pétalas caindo no nosso colo, na mão, assim, que se eu procurar nos meus livros antigos, eu devo ter pétalas ainda dessa data. Aí surge Nelson Bossi, amigo inseparável, grande dinâmico da época. Foi para a fraternidade ele, o Jairo Silvestre, a Maria, foram fazer o curso nas escolas doutrinárias da Federação. Em 1970, Nelson cria a primeira escola do Operário Verdade. O senhor Luiz Souza veio com os amigos aqui em casa oferecer a rifa de um terreno de 10 por 25, uma beleza de terreno. E nós não tínhamos dinheiro nem para o café naquele momento, naquele dia. Nós devíamos muito dessa casa. Quando terminou, nós fizemos um cálculo e deu outro. E eu, consultando minha mulher, falei: Nina, e agora? Ele não fazer a cartela, não correr a cartela, saiu o número mais caro que tinha. Eu pedi a eles se eu podia pagar em 2 vezes. E ficamos. E tiramos o número 601 na Loteria Federal do dia 23 de dezembro de 1967, deu em primeiro lugar e nós ganhamos o terreno. Nós estávamos rodeados de espírito porque nós ficamos tão
emocionado de ter ganhado esse terreno, e falamos assim, agora nós vamos fazer uma doação para Operários da Verdade. Se nós ficássemos com esse terreno, vendíamos, dava para pagar a casa, sobrava para comprar 2, 3 carros, e olha, porque era uma riqueza. O que aconteceu comigo, eu devendo essa casa, eu trabalhava na Promeca, tinha 12 anos e meio de Promeca. Daí 120 dias, a Promeca não ia muito bem, e eles iam voltar para Bruxelas, a firma. E me chamou, falou, o senhor tem 12 anos e meio, nós vamos pagar 25 anos para o senhor. Olha, gente, com a indenização que eu recebi, paguei todo mundo, sobrou dinheiro, comprei um carro maravilhoso, e foi assim. Então veja que como é gratificante, dás e receberás. Nós tivemos esse privilégio espiritual de quando prometemos, cumprimos com o maior amor do mundo. Por que nós ganhamos? Ganhamos porque naquele instante, naquele momento, foi prometido. Por uma coisa muito gratificante, que é em prol das crianças, que hoje estão sendo amparadas e tratadas com o maior amor e carinho, que é a creche das crianças do Operários da Verdade. E surge, no ano de 76, através de Jairo Silvestre, a criação do C6 do Nosso Lar, a creche. Foi nessa ocasião que nós tomamos a decisão em diretoria de tentar fazer uma obra assistencial, além daquela que já existia de longa data, que era o Departamento de Assistência Social que cuidava daquelas famílias em maior dificuldade. Então surgiu a ideia de construir um berçário, uma creche ou coisa parecida. E curiosamente naquela quadra só havia um lote vago, ali do lado. Para surpresa minha, que era funcionário da Vulcabras, os donos trabalhavam comigo naquela empresa. Falando com eles, negociamos, acertamos e o terreno foi comprado. Claro que entre comprar e pagar houve uma certa demora, né? Porque, como sempre, o centro não tinha esses recursos. Em 1979, nós tivemos a alegria de fazer a inauguração daquela casa. E eu sempre digo, ainda hoje, que se há um lugar onde dá impressão, uma instituição cuidada com tanto carinho como aquela, eu nunca vi. Dá a impressão que ela foi inaugurada ontem. Porque o pessoal se vinculou de tal maneira desde a origem e mantém com esse mesmo carinho até hoje. Aqui eu queria citar uma frase muito interessante de um companheiro muito querido também, o senhor Augusto, né, o senhor Darcílio Augusto, em todas as nossas tarefas, as quais nós frequentamos juntos ao longo do tempo, sempre colocou essa frase, que esta casa é uma escola universal da alma, um pronto-socorro espiritual nas suas funções, em serviços de auxílio ao próximo. Que abre as portas para todos nós com muito carinho e a espiritualidade nos recebe. Já ao longo desses 70 anos que o Operários está fazendo agora, tantos passaram por aqui, tantos trabalharam, tantas criaturas aqui deram a sua colaboração, mas acima de tudo receberam muito da espiritualidade superior, principalmente em conhecimento íntimo.
em autoajuda, em modificação, em colocar na vida a mensagem do Cristo que nos liberta. E esta função o Operários da Verdade faz com muito carinho. Eu sou voluntário da casa e foi-me designado a comentar alguma coisa do Nelson Bossia. Eu tive uma mensagem do Nelson e ele me disse o seguinte: você não vai falar nada a meu respeito, a não ser que eu sou um voluntário, eu fui um voluntário da casa. Todos nós somos um tijolo a acrescentar para operários. Só tenho que agradecer a todos, voluntários, diretores, grandes gerações que nós tivemos, grandes diretorias, pessoas muito marcou. Isso marca em nossos corações, gente, a felicidade de nós integrarmos nessa casa e conhecer a doutrina espírita. Que Deus seja louvado, que essa casa, na pátria do Evangelho, essas crianças que chegarão e tocarão, levarão essa casa para frente. Muito obrigado e Deus abençoe a todos vós. Que assim seja.